Hoje, dia 1º de outubro de 2020, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Museu Devaneio e a Universidade São Judas, Campus Unimonte, entrevista Daniele Zangrando. Daniele, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história e registrar isso para o futuro. O prazer é todo nosso. Vamos começar desde o início mesmo. O teu local e data de nascimento e o nome dos seus pais, por favor. Eu nasci em São Paulo, no dia 25/7/79. Meu pai é José Eduardo Zangrando e minha mãe Brenilde Brasil Zangrando. Profissão do seu pai? Meu pai ele é comerciante. Em que bairro você nasceu? Eu fui nascer em São Paulo só por conta do ginecologista da minha mãe ser de São Paulo, né? Mas eu sempre morei em Santos. Então a gente morou ali no José Menino, quando foi logo que eu nasci. Depois, na minha juventude, morei no Campo Grande e hoje eu moro no Marapé, com muito orgulho. Então as suas lembranças de infância são Santos, a menina. Ah, sim, totalmente em Santos. Ali no Gonzaga também, onde minha avó morava, na Quintino Bocaiúva. Passei toda a minha infância nesse meio aí, Canal 1, Canal 2. Muito bacana. Colégio? Estudei no Marza desde o maternal até o terceiro colegial. Então, minha mãe era professora lá e começou ali na Floriano já e depois foi para Ana Costa, né? Eu também estudei na Marechal Deodoro, em todas as unidades do Colégio Marza e tenho um carinho muito grande. Uma pena, né, que o colégio fechou, mas tenho amigos até hoje desse período. A vida inteira, mano. A vida inteira. Até... Inclusive, quando eu estava no terceiro colegial, eu estava indo para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, que era meu último ano no Colégio Marza, e tive um apoio muito grande da escola, dos professores, porque eu ficava viajando bastante, então perdia prova, perdia conteúdo, e aí tinha que recuperar e fazer as provas em datas diferentes, então foi um apoio muito grande do colégio. E eu tenho muito orgulho de ter sido aluna do Marza e um carinho muito grande por tudo, e gratidão, né, por tudo que eles fizeram por mim. Você começou bastante precoce no esporte, né? Você sempre foi judô desde o início? Eu comecei aos 5 anos com judô, né, por influência do meu irmão, que é 2 anos mais velho do que eu. E durante o período escolar eu fiz outros esportes, né, handebol, basquete, vôlei, futebol sempre foi uma paixão. Aí quando era na infância joguei muito, né, com a molecada do prédio, com o pessoal do judô também, a gente ia jogar futebol na praia nos dias que eram de descanso, então eu fazia várias atividades, tênis também foi um esporte que eu também pratiquei. E hoje, eu, retornando a algumas modalidades, mesmo aposentada já do judô, o judô assim é um esporte de muito contato, né? Então machuca bastante e hoje eu não tenho mais essa condição física de estar fazendo judô. Então eu gosto de correr, fazer musculação e jogar tênis de vez em quando. Então vamos lá. Aí você, desde o início, já pensava no judô como uma carreira? Não, nessa idade, aos 5 anos, era tudo uma diversão. E comecei com 5, aos 8 anos foi minha primeira competição a nível regional. Depois, com uns 10 anos mais ou menos, a nível estadual. Aí fui campeã paulista. No mesmo ano fui campeã regional, eram etapas, né? Campeã regional, campeã paulista. E 2 anos depois também comecei a participar de campeonatos brasileiros. Você fazia o judô, quem era teu treinador, a academia, ou era na escola? Eu comecei no judô na Associação de Judô Paulo Duarte e fui com ele até ele mudar para Santa Isabel. E aí meu técnico foi o Ivo Nascimento até o final da minha carreira. E antes você foi a primeira atleta brasileira a ganhar uma medalha mundial, é isso? Isso. E antes você já era campeã paulista? Campeã brasileira, disputei campeonato sul-americano, fui campeã sul-americana, campeã pan-americana, tudo na categoria júnior, né? E em 94 eu fui pro meu primeiro campeonato sul-americano adulto, fui vice-campeã.
Mas tudo muito precoce. Mas nesse período já começava a sonhar em disputar uns Jogos Olímpicos. Mas tudo foi acontecendo muito naturalmente, né? Não tinha nenhuma pressão dos meus técnicos, nem da família. Meus pais nunca imaginaram que eu poderia ser uma atleta olímpica, pudesse ganhar uma medalha no Campeonato Mundial de Judô. Então sempre era aquele incentivo de fazer um esporte porque eu gostava. Meu pai sempre falava assim, ó, você que rala tatame, a hora que você decidir parar, a gente vai estar aqui para te apoiar. Mas enquanto você tiver essa paixão pelo judô, quiser estar treinando e competindo, a gente também está aqui para te apoiar. Você conseguiu ter uma juventude assim, juventude, né? Normal. Normal, ou mais nada normal. Não. Sempre foi treinando muito. Exatamente. A minha juventude toda foi treinando bastante. Na época da escola, eu lembro da viagem de formatura da 8ª série, eu tinha que me preparar para um campeonato brasileiro. Então, o judô é um esporte que você tem controle de peso. Então, eu me lembro que eu saía todo dia para correr de manhã cedo, lá no sítio do Carroção, onde foi a viagem, enquanto todo mundo ainda estava dormindo, os meus colegas de escola. E aí eu já levantava cedo, corria, quando eles acordavam, a gente ia para as atividades da viagem, mas eu sempre tive essa disciplina do esporte logo cedo. E também as festinhas, né? Deixava de ir nas festinhas da escola, deixava de ir em festas da família também. Eu deixei de ir no casamento do meu irmão também por conta de estar numa viagem para disputar a vaga para os Jogos Olímpicos. Então tudo era uma abdicação por conta de um sonho maior, né? Mas se você me perguntasse, eu faria tudo de novo, com certeza, porque as coisas positivas foram muito maiores do que as coisas negativas. E 13 anos já disputava com adulto. Isso, já foi tudo muito precoce mesmo. E eu comecei a disputar seletivas nacionais para entrar na seleção brasileira adulta. E logo com 14 anos eu disputei meu primeiro sul-americano, né? Fui vice-campeã. Onde foi? Foi na Argentina. Na Argentina. Perdi para Carolina Mariani, que já era vice-campeão do mundo. Então foi uma participação bem positiva. E com 16, você não exato, Mar del Plata, né? Não sei se você está falando. Não, aí foi os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Foi os primeiros Jogos Pan-Americanos também no adulto. 95. Fui 95, fui medalhista de bronze. Naquela época ainda não tinha a internet para divulgar os resultados, era tudo através de mídia impressa. Então a minha família só ficou sabendo quando eu telefonei para casa, que ainda era muito caro também fazer uma ligação para o Brasil naquela época. Mas é uma competição muito importante, né? Depois dos Jogos Olímpicos e Campeonato Mundial, os Jogos Pan-Americanos é uma competição de altíssimo nível. Então, eu com 16 anos conquistar uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de bronze foi um feito, na primeira vez, foi uma conquista muito importante. Fala na medalha do Japão, que deu esse protagonismo, né? A primeira mulher judoca a ganhar uma medalha no Campeonato Mundial, no Japão. Exatamente, né? Em 95 eu fiz uma preparação muito grande, conquistei a vaga depois de uma seletiva muito intensa. Eu fiz quase 10 lutas para conquistar essa vaga em 2 dias. Foi uma seletiva separada no sábado e no domingo. Então no sábado eu fiz mais ou menos umas 6, 7 lutas e no domingo mais umas 3, 4 lutas para conquistar essa vaga. E depois veio o treinamento, e o treinamento foi muito intenso. Eu lembro que um dia antes de eu embarcar para o Campeonato Mundial de Judô, eu fiz um treinamento de ficar 1 hora na frente e cada minuto vinha um adversário diferente, um colega de treino para fazer uma luta comigo. E eu não saía e não parava em nenhum momento, eu fiquei 1 hora seguida. Saí daqui chorando.
e sem noção do que era um campeonato mundial de judô adulto, né? Porque eu não tinha participado ainda do campeonato mundial júnior nem juvenil. E eu fui com uma sensação de, poxa, vou lá como uma franca atiradora, não tenho nada a perder. E só que os meus técnicos botavam muita confiança em mim, né? Na época era o Ivo Nascimento e o Rogério Sampaio. E eles falavam, não, você vai ter uma boa participação. Eles até fizeram uma aposta comigo que nunca cumpriram. O Rogério disse que ia dormir na sarjeta se eu ganhasse uma medalha. E assim, quando eu conquistei a medalha de bronze, eu fiz mais ou menos 5 lutas para conquistar essa medalha, né? E na semifinal foi por muito pouco que eu não fui para a final do Campeonato Mundial. Eu perdi para a coreana, estava lutando muito bem, cheguei a ficar numa luta bem acirrada, mas acabei perdendo. Ela era uma atleta muito experiente, já tinha uns 26 anos e acabou vencendo com a experiência que ela tinha. Mas a disputa de bronze foi contra uma espanhola, a Isabel Fernandes, que ela também já era medalhista em campeonato mundial e no ano seguinte foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E eu ganhei por uma disputa de decisão dos árbitros, né? Então foi uma disputa muito grande e uma conquista inédita para o Brasil, que eu conquistei e consegui gravar o meu nome na história do judô brasileiro, né? Como a primeira mulher a conquistar uma medalha em um campeonato mundial adulto. Lembrado até hoje. Fiz aniversário, né? Eu localizei na internet com matéria para você comentária. Bem legal. E aí vieram as Olimpíadas, né? Antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, eu fui vice-campeã mundial. Não, minto, desculpa. Eu disputei os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, perdi na primeira luta, não tive um bom resultado e tinha uma expectativa muito grande da minha participação por conta da conquista do Mundial em 95, né? E com essa conquista no Mundial em 95, eu classifiquei a minha participação direto para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Então eu fui a única atleta da seleção brasileira que eu não fiz seletiva. Eu fui direto para os Jogos Olímpicos por conta da medalha que eu tinha conquistado em 95. E acabei não tendo uma boa participação, perdi na primeira luta para uma adversária da Austrália, mas saí de lá com uma sensação de que eu fiquei devendo. Então eu queria ir para outros Jogos Olímpicos para poder fazer uma participação melhor. E naquele mesmo ano, 2 meses depois, eu fui vice-campeão mundial júnior. E aí sim, lutando na minha real categoria, que eu ainda tinha idade para disputar um campeonato mundial, que era até 18 anos. E repeti essa mesma classificação do Mundial Júnior em 98. Fui vice-campeã novamente e depois acabei disputando os Jogos Olímpicos em Atenas em 2004 novamente. Você foi bronze no PAN de Winnipeg também, na Timóteo, né? Exatamente. Nesse intervalo aí, mais uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, até chegar aos Jogos Olímpicos, a seletiva, né, dos Jogos Olímpicos de Sydney, que foi ali que foi um marco também na minha carreira, porque eu estava cotada para ser a titular da seleção brasileira e perdi na seletiva. Teve uma situação que a categoria de baixo, até 52 quilos, não classificou para os Jogos Olímpicos. Então, todas as atletas que iam disputar nessa categoria subiram para a minha categoria, que era o peso leve, até 57 quilos. Então, eu tinha feito uma programação, uma periodização para fazer também focada nas atletas que já estavam classificadas para a categoria 57 e acabei surpreendida por atletas que eu não iria disputar aquela seletiva. E acabei perdendo a seletiva. Quem foi a titular foi a Tânia Ferreira, uma atleta também santista, e eu fiquei de fora. E foi uma situação que me deixou bastante decepcionada comigo mesmo. E saí de lá com a sensação de que eu nunca tinha voltado para casa, né? Com a derrota, aquele sentimento amargo de que as minhas adversárias voltavam para casa, eu nunca tinha sentido. Então foi bem ruim. Foi inédito, mas fez parte de um momento de crescimento pessoal e profissional. Teve uma hérnia de disco, é isso? Que acabou
Você cogitou a aposentadoria por causa da cirurgia? Então eu já estava com um problema na hérnia de disco lombar. Então, quando foi em 2001, eu fiz a primeira cirurgia, não deu muito certo, eu tive que repetir. E aí os médicos falavam que dificilmente eu conseguiria voltar ao esporte de alto rendimento. Então eu estava pensando já em parar, mas como boa leonina e brasileira, não desisto nunca. Eu quis ser teimosa e acabei voltando aos tatames em 2002. Inspirado pelo Ronaldo. Exatamente, né? Os jogos, a Bem Copa do escondido. Mundo, né? De 2002, que ele foi campeão do mundo, sendo artilheiro da Copa, Depois da cirurgia. foi uma grande inspiração realmente para voltar aos tatames. Aí, a segunda Olimpíada em Atenas, né? Exatamente. E aí, quando foi em 2003, eu já não estava mais com aspiração de voltar para a seleção brasileira, mas aí disputei o Campeonato Brasileiro e venci a Tânia Ferreira, que estava como titular da seleção. Foi quando eu achei que realmente eu pudesse ser titular novamente. E aí comecei a treinar e a me dedicar aos treinamentos para voltar e conquistei a vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Uma bela Olimpíada, né? Foi uma grande participação. Eu fiquei em nono, mas eu tinha a expectativa de conquistar uma medalha, porque eu estava muito bem fisicamente, tinha sido campeã pan-americana, ganhando da cubana, que também era campeã do mundo e medalhista em Jogos Olímpicos. E aí foi para os Jogos Olímpicos, eu ganhei a primeira luta da atleta chinesa. Ganhei a luta super bem, com uma finalização de estrangulamento, então venci por ippon. E aí na segunda luta, que já era as quartas de final, acabei perdendo para a holandesa, que foi a vice-campeã olímpica naqueles Jogos Olímpicos de Atenas. E na repescagem eu perdi a luta para a italiana numa luta bem duvidosa, que foi uma luta que os árbitros erraram na minha luta, eu acabei perdendo essa luta e poderia ter seguido para a disputa da medalha de bronze. Mas enfim, terminei em nono lugar e depois eu tentei a vaga para Pequim em 2008, mas já estava numa situação que eu voltei a ter problemas de hérnia de disco e no quadril e acabei não conquistando a vaga para Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, mas nesse intervalo ainda fui campeã nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que aconteceu no Rio de Janeiro, e foi uma conquista muito marcante, porque naquele dia disputou os Jogos Pan-Americanos eu, o Leandro Guilherme, o Flávio Canto e a Daniele Yuri. E eu fui a única que conquistei a medalha de ouro naquele dia, então foi bem marcante, principalmente pela minha família toda estar lá presente, por ser no Brasil. Então é uma conquista que eu guardo com muito carinho. Isso eu lembro, assisti. Já era melhor, né, o acesso. Exatamente. É recente até. Aí a vida pessoal, a pena começa a entrar a vida pessoal, você já pensa em aposentar, já tem da lista de ouro no Pan-Americano, né? Nasceu a filha Lara em 2010. 2010, isso. Mas antes disso, em 2008, quando eu perdi a seletiva para os Jogos Olímpicos de Pequim, eu tinha me formado em jornalismo. E aí o Eduardo Silva, que é da TV Tribuna, né, o editor-chefe. Você se formou em Santos, fatos. Me formei em Santos, na Unisanta. Na Unisanta. E aí ele me convidou para fazer algumas matérias especiais dos atletas que iam para os Jogos Olímpicos de Pequim, que eram daqui da região. E aí eu fiz uma série de matérias e na faculdade estava me formando. E aí ele falou, então vamos começar aqui a fazer algumas matérias pós-Jogos Olímpicos. Eu entrei como freelancer na TV Tribuna e trabalhava só na área de esportes. E foram 4 anos ali de experiência como jornalista. Eu adorei, contar histórias é muito bacana, é uma coisa que eu gosto bastante.
e também comecei a trabalhar como comentarista das competições de Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, campeonatos como Copa do Mundo. Na verdade, em 2000, quando eu não fui para a Olimpíada de Sydney, eu já fiz minha primeira participação como comentarista na ESPN Brasil. Aí em 2004 eu fui como atleta, em 2008 eu comentei pela Globo, os Jogos Olímpicos de Pequim. Depois, em 2012, eu comentei pelo Portal Terra. E em 2016, pela ESPN Brasil novamente. Mas num período de 2008 a 2012, eu comentei pelo Sport TV. Então, passei aí por praticamente todas as emissoras. Esse trabalho continua, você é requisitado a chamada. Eu ainda faço, né, como comentarista. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um trabalho muito gratificante, porque é uma forma de você estar indiretamente participando das competições. E tá no meio, né, dos atletas, a gente sempre pega as informações, então tá ali com os técnicos, participando do dia a dia da vida dos atletas, é como se eu ainda estivesse lá competindo. O público é muito bom também, porque a competição de judô é ingrata, né? Um detalhezinho te tira do ouro, né? Um detalhe, às vezes, uma má interpretação. E as regras também são difíceis para o pessoal que é o leigo, né, entender. Então, é muito melhor você ter um ex-atleta ali explicando e ter um narrador bom também, sempre dá um ganho maior naquela luta, né? Ter um bom narrador faz toda a diferença, né? E ter um ex-atleta como comentarista, fica tudo perfeito. E então fala assim, na vida pessoal, você chegou, casou, já tinha parado já? Não. Eu casei em 2008, né? Ainda estava competindo. E em 2010 eu fiquei grávida e a Lara nasceu. Eu não disputei os Jogos Abertos em 2010, que aconteceu na cidade de Santos, porque a Lara nasceu em outubro e os Jogos Abertos foi bem em outubro, né? Mas tive a honra de conduzir a tocha dos Jogos Abertos e foi também um momento muito importante da minha carreira. Em 2007 também conduzi a tocha aqui em Santos, dos Jogos Pan-Americanos, também foi muito especial, e conduzi a tocha também em 2016. Então foram 3 momentos importantes de participações fora do momento ali de ser atleta, né? Então também foram muito marcantes na minha vida como ex-atleta. É só a Lara, sua filha? Só a Lara, já chega. Ela vale por 3. É uma criança com muita saúde, graças a Deus, e já está inserida no esporte também, né? A Lara pratica futebol, natação, judô, faz vários esportes. E hoje você além de trabalhar, né, na fundação, né, pelo esporte, você joga tênis, você falou, eu trabalho trabalho como diretora técnica na Fundação Pro Esporte, desde o início do governo do Paulo Alexandre, que foi em 2013. Então, estou aí nos 2 mandatos dele, 8 anos, e ainda consigo conciliar com algumas atividades físicas, que é a corrida, que é uma grande paixão, e o tênis também. Eventualmente eu consigo, às vezes, jogar um pouquinho de tênis, fazer aulas, que eu gosto bastante. Formado em Direito. Me formei em Direito. Pique total. Legal. Posso perguntar, por favor? Dani, como foi essa transição de atleta para parar de treinar? Foi difícil ou era uma decisão que já estava acertada na sua vida? Você já tinha uma programação para deixar no esporte? Então, a aposentadoria do esporte sempre é muito difícil, né, para o atleta, porque é uma carreira, né? Eu fiquei ali 24 horas me dedicando ao esporte, e quando você pensa em aposentadoria é uma palavra muito forte, né? Você fala, caramba, vou encerrar uma carreira em que eu me dediquei a vida inteira, praticamente era de manhã, de tarde, de noite que eu treinava, e você acha que você só sabe fazer isso na vida. Então foi bem difícil,
mas eu consegui fazer uma transição aos poucos, né? Em 2008, quando eu comecei a fazer as matérias para a TV Tribuna, perdi a seletiva de Pequim, já estava começando a me preparar para encerrar minha carreira, mas em 2009 ainda disputei um campeonato pan-americano, mas já estava trabalhando como repórter, fui vice-campeã desse campeonato pan-americano em Buenos Aires, na Argentina, e aí dali para frente eu encerrei minha carreira como atleta e comecei a carreira profissional. Então foi tudo sendo um pouco planejado, mas ao mesmo tempo aquela sensação de dever cumprido, mas também de pensar assim, caramba, eu só sei fazer isso da minha vida. Mas você aos poucos vai vendo que não é só isso, né? Você tem outras habilidades, outras aspirações na vida e a carreira profissional você vai se reinventando. E aí vem a carreira profissional como jornalista, depois como gestora na parte do esporte e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu tenho uma curiosidade, com relação ao judô. Como é que funcionava a sua preparação para as lutas? Existia um estudo aprofundado dos adversários, um ritual que você fazia antes da luta, uma conversa com o técnico, algum incentivo da parte dele? Existia alguma coisa que vocês combinavam antes para dar um estímulo a mais? Sim, antes de qualquer competição, eu filmava todas as minhas adversárias, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente fazia um estudo técnico e sempre tinha aquela coisa de na derrota você aprender bastante, né? Então, principalmente das adversárias que eu tinha perdido, era um foco maior, mas ao mesmo tempo não deixar fugir as adversárias também que eu vencia, porque você tem que ter muita humildade e saber que a qualquer momento você pode ser derrotada, né? No esporte de contato, ou qualquer vacilo você pode perder a luta. Então tinha sempre essa preparação antes técnica com o meu técnico junto, a gente estudava as adversárias, todas as possíveis e imagináveis que eu pudesse enfrentar. E claro, também a preparação psicológica, né, de tentar entrar na luta sempre bem focada e tinha sempre aquelas superstições, né? No dia da competição tinha todo um ritual, né? Um aquecimento forte, porque o frio na barriga sempre tinha, era inevitável. Por mais que você tivesse passado por um campeonato mundial, uns Jogos Olímpicos, qualquer competição tinha aquela sensação de você ter aquela ansiedade. Então o aquecimento fazia parte desse ritual. Era como se fosse a primeira luta, na verdade a segunda, né? Porque a primeira luta era contra a balança. Eu perdia bastante peso, então tinha essa luta contra a balança e depois a segunda luta era o aquecimento para entrar na terceira luta, que era a primeira luta da competição. Então eram várias etapas e esse ritual eu segui à risca para poder entrar bem preparada na competição. Você nunca mudou de categoria, Eu comecei na categoria até 52 quilos, meio leve, 17 até o fim. a 57 até o final da minha carreira. Não é fácil. Não é fácil. Você costuma alguma vez ser treinadora ou isso não está no seu conceito? Eu passei como treinadora auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Judô de 2013 até 2015. Então, quando foi o Campeonato Mundial no Brasil, tive a honra de participar ali da Rafaela Silva, que foi campeã do mundo, e algumas atletas do Brasil também que se destacaram. Então, foi um momento que eu atuei como técnica, auxiliar técnica, na verdade, da Seleção Brasileira de Judô. E depois disso, trabalhar em academia, em clube, Não, eu trabalhei como auxiliar técnica da academia do Rogério Sampaio, né? Alguns momentos dei treino e por isso tenho o CREF provisionado, desses momentos que antecederam até as minhas participações em Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais, mas era muito jovem, né? Então era aqueles momentos de dar treino para os atletas menores, a criançadinha, mas atuei pouco como técnica. E você se vê como, assim, uma jornalista, uma gestora hoje, né? Uma gestora e uma
eventual jornalista, mas pode ser uma carreira. Ah, sim, o jornalismo é uma grande paixão, então eu gosto muito, principalmente de estar ali Esportivo. como comentarista esportiva, no jornalismo também esportivo, mas hoje eu abro um leque maior, né? Eu acho que eu posso falar de outros assuntos, como apresentadora, como entrevistadora, então ainda tem alguns projetos que eu ainda tenho pela frente para poder seguir. E uma barriga que você sentia antes de lutar, antes de entrar no tatame, você sente também, enquanto jornalista, quando você vai fazer alguma transmissão, participar de alguma transmissão, fazer algum comentário, ou é totalmente diferente? É bem diferente, né? Porque, lógico, também tem a preparação, como tinha na competição. Estudo bastante os atletas que irão lutar, né? Tem todo um estudo para a gente, quando for entrar, principalmente ao vivo, né? Você saber os títulos, saber qual a pegada que ele faz, se ele é destro, canhoto, quais são as habilidades dele, para você passar para quem está em casa com maior segurança o que você está ali comentando. Então, também tem essa preparação, mas o frio na barriga não existe porque não é você que vai estar ali dentro. Então, é muito mais fácil, né? Quando você é atleta, é você que vai decidir a luta. Então, como comentarista, você fica mais relaxado. Você sabe que não é você que vai ter que estar ali dentro para decidir a luta. Então, é muito mais tranquilo. Alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você queira falar? Caramba, falei bastante, né? Acho que não, acho que falamos de tudo, da minha vida profissional, pessoal. Acho que assim, só o que eu vejo hoje como gestora são os atletas de Santos, participação, os atletas de Santos participando de competições de jogos regionais, jogos abertos, tendo excelentes resultados e principalmente jogos pan-americanos, jogos olímpicos e os atletas paralímpicos, né, que nos enche de orgulho. Foi uma evolução do esporte, na superação deles com cada um com a sua deficiência e é muito bacana ver esses atletas se sobressaindo. E acho que eu não falei sobre minha participação em jogos regionais e abertos, né? Que eu comecei Um pouquinho só. em 95, foi a minha primeira participação, ainda bem jovem. E lutei uma época pelo Clube Pinheiros e aí acabei não participando de jogos regionais ali entre 2008 e 2002, mas desculpa, em 98 até 2002 eu não disputei jogos regionais e abertos, mas retornei para a cidade de Santos com muito orgulho e encerrei a minha carreira como atleta da seleção santista em 2009, sendo vice-campeã dos Jogos Abertos e campeã dos Jogos Regionais. Então foram muitos títulos que eu consegui trazer para a cidade de Santos com muito orgulho. Essa é uma história muito rica no judô, você é protagonista, e outros atletas também, André Alberti, Priscila Marques, Fabiane Okuda. Então a cidade de Santos sempre foi um celeiro de muitos atletas, Leandro Guilheiro. Vasco, Santos. Isso, regatas. Foi uma participação muito bacana em jogos regionais e jogos abertos. E estar hoje como gestora, participando indiretamente dessas competições, ainda trazendo títulos importantes para a cidade de Santos, me enche de orgulho de estar podendo ajudar os atletas indiretamente a conquistar esses títulos. O poder público tem que prover, porque os clubes realmente estão acabando, né? Para não se perder isso, obviamente que se a prefeitura, enfim, o governo municipal, estadual, se quiser, né, com a ajuda de ex-atletas e gestores, é muito bom isso não se perder. Exatamente, a gente está ali para lutar pelo melhor pelos atletas em todos os sentidos, né? Não só na competição. Eu prezo muito também, falo muito para eles que o pós-carreira é muito importante, né? Porque todo atleta depois
vai encerrar a carreira, como aconteceu comigo, e a gente batalha muito para que eles possam fazer uma faculdade com bolsa de estudo, para que quando eles encerrarem a carreira deles, eles tenham uma profissão. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante com eles, e a maioria, conseguem absorver isso, né? E saber que o esporte abre portas para eles no futuro. Tudo que eu conquistei na minha vida pessoal eu devo muito ao esporte. Abriu portas para mim profissionalmente, principalmente, e é isso que eu quero para os nossos atletas aqui da cidade de Santos também, para que eles possam se espelhar. A gente tem vários ex-atletas que estão hoje atuando como gestores do esporte e na sua vida profissional em outras áreas também, seja como engenheiro, advogado, que puderam fazer uma faculdade com bolsa de estudo através do esporte e hoje estarem atuando em várias carreiras. Você disse que começou a praticar o judô na infância. A partir de que momento você percebeu que poderia seguir essa carreira esportiva, né, no meio do judô? E se você já vislumbrava esse futuro promissor, tantas conquistas, porque em algum momento a gente acaba duvidando que vai chegar até determinado patamar, ser campeão mundial, ser campeão pan-americano, mas teve algum momento que deu um clique para você dar continuidade à sua carreira, para você correr atrás do que você tinha como objetivo? Esse start de poder pensar numa carreira mais longeva e poder participar de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos aconteceu em 94, né? Quando pela primeira vez eu disputei um campeonato adulto, né, um sul-americano, e fui vice-campeã. Ali eu comecei a sonhar em ser uma atleta olímpica, em ser uma atleta para disputar campeonatos mundiais adulto. Então as coisas começaram a mudar. Ali o treinamento começou a ficar bem mais sério, uma dedicação maior para poder conquistar esses títulos que eu acabei conquistando de forma natural, mas ao mesmo tempo através de muita dedicação e abdicação da vida pessoal. O programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos agradece o depoimento de Daniela Zanelli. Muito obrigado. Eu que agradeço de poder falar e contar um pouco da minha história. A minha história de vida pessoal e profissional como atleta se confunde muito, né? Então, a minha vida é pautada pelo esporte e eu tenho muito orgulho de ter seguido essa carreira e hoje estar do outro lado também, aliando a minha vida profissional ao esporte.